Pessoal, então aqui a gente vai falar hoje a respeito do controlador programável. Na verdade é uma revisão bem rápida aqui, vamos tentar ser bem rápido para tirar algumas dúvidas. Então, a gente vai fazer uma revisão dos principais conceitos de hardware de linguagem de programação, as características da linguagem ladder e vamos falar um pouco sobre lógica de contatos, né, aplicada na programação. Lembramos aqui, né, que o controlador programável ele é um meio em que está recebendo do processo industrial aqui a parte de medidas, né, que pode ser um botão, uma chave, um sensor, e devolve, após fazer o processamento, né, por meio da programação que você executou, devolve para o campo as respostas, né, ou seja, quem ele tem que ligar, desligar e assim por diante. A estrutura básica, né, de um CLP, o mais simples, né, ele é composto pelas entradas, pelas saídas e pela unidade central de processamento. Então, as entradas, lembrando, são as variáveis independentes e as saídas, variáveis dependentes. Então, variável independente é aquela que não depende de lógica para atuar, né? Então, por exemplo, um botão, um sensor, uma chave, um interruptor, né? Não tem lógica, então vai ser atuado automaticamente ou manualmente. E as saídas dependem da lógica executada aí pelo programa do usuário. Como é que é feito o processamento de tudo isso aí, né? Então, quando você liga o CLP, ele inicializa o sistema operacional. Esse sistema operacional vai carregar aí toda a parte de firmware, de software que ele precisa para começar a funcionar, como o seu celular, como Android, como Windows, qualquer sistema operacional. Aí. Então, a partir daí, o que ele vai ser executado? Então, o CLP vai fazer a leitura das entradas, atualizar a imagem dessas entradas. Então, a imagem, o que é? Vai relacionar uma entrada com uma posição de memória, que é isso aí que ele entende. Executa o programa do usuário, aí atualiza a tabela imagem das saídas, para depois ligar e desligar o que precisa, e repete esse ciclo. Então, esse ciclo de scan ele é repetido durante todo o funcionamento do CLP. Lê as entradas, atualiza a imagem dessas entradas. A imagem nada mais é do que uma memória, vamos pensar assim, para que ele possa relacionar essa memória com a linguagem da programação. Atualiza a imagem, a tabela imagem das saídas e liga ou desliga as saídas de acordo com o seu programa. Com relação ao programa, eu posso fazer o programa nessas 5 linguagens aqui. FBD, que é Function Block Diagram, que é uma linguagem parecida com a simbologia usada aí na eletrônica digital, né? Instruction List, que é o IL, que é a lista de instruções. ST, que é Structured Text, que é o texto estruturado, assemelha um pouco com a linguagem C, vamos pensar assim. O SFC, que é o Sequential Function Chart, que é o Graphset, e o Ladder Diagram, que é o ladder, é o mais usado aqui por quem é da área de elétrica, né? Quem vem da área de comandos aqui prefere muito mais o ladder do que as outras, né? Ok? Mas cada uma tem suas características e a que a gente vai usar aqui é o ladder, ok? Os CLPs podem ter todas elas, né? Então alguns você programa em qualquer uma delas, é só selecionar. Nós vamos usar só o ladder. O hardware, como é que ele é composto? Ele é composto pela fonte de alimentação, CPU, memórias e interfaces de I/O. Então essa aqui é a configuração mais simples de um hardware. Então precisa da fonte de alimentação, CPU, memórias e I/O. As interfaces de I/O, o que vem a ser isso aí? É o meio em que você conecta os dispositivos de entrada
com o CLP. Como é que ele vai entender que é uma chave, interruptor ligado, em qual posição? Então, no caso aqui, por meio dos conectores. Então, o conector aqui é um meio de interface. E a mesma coisa para saídas. Como é que ele vai mandar um sinal e atuar um motor trifásico ou uma lâmpada que seja. Então vai ser por meio desses conectores. Então a interface de I/O é um meio físico que permite o mundo externo atuar no CLP e o CLP falar com o mundo externo, vamos pensar assim. Ok? Como mouse para eu mexer meu ponteiro aqui e fazer interagir com o programa, com a apresentação aqui. Então o mouse é uma interface que eu estou usando, por exemplo. A entrada digital, ela é optoacoplada, então o que acontece? Quando você liga um sensor na entrada de um CLP, ou uma chave, um interruptor, ele não está ligado direto no terminal do processador, vamos pensar assim. Ele está ligado sim no optoacoplador, porque o optoacoplador ele é um meio de proteger até o circuito do processador do CLP. Então, ela é optoacoplada. Então, quando eu ligo um sensor, eu ligo uma chave na entrada, ela está atuando, na verdade, um fotodiodo. Esse fotodiodo vai excitar, na verdade, um fototransistor, e aí esse fototransistor vai interagir internamente. Tá? Então, as entradas optoacopladas têm essa característica. E que também outro detalhe é a alimentação aí das entradas optoacopladas vai ser contínua. As saídas digitais, elas podem ser a relé. Então, a saída relé, eu tenho a vantagem de poder trabalhar com tensão alternada ou tensão contínua. O que vai limitar o funcionamento da carga vai ser a corrente do contato. Então, posso ligar aqui, por exemplo, no mesmo contato, uma tensão contínua de 24 volts ou uma alternada de 24 também. Vai funcionar. Né? Aí, óbvio, só vou ter que adaptar as cargas, é isso aí. Já a saída transistor, eu tenho outra característica. A saída transistor, eu vou estar sempre atuando com cargas de tensão contínua. Então, a saída também é optoacoplada. Então, um fotodiodo excita o fototransistor aqui para que ligue e desligue a carga. Certo? Então, essa carga vai depender aí da atuação do fototransistor. A linguagem ladder. Então, ela é estabelecida, é normatizada, e esse 61131 estabeleceu o padrão para denominar, aliás, os operandos associados à entrada, saída, memória, temporizadores. Então, operando nada mais é do que o símbolo literal. Né? Como é que você chama uma entrada? É I. Como é que chama uma saída? É Q. Como é que chama uma memória? É M. E assim por diante. O diagrama ladder. Então, eles têm um padrão. Então, ele é dividido em linhas e colunas. Então, em cada linha, eu vou associar as instruções necessárias para atuar a saída, que vai estar sempre na última coluna da direita. Então, como é que eu leio o diagrama ladder? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Certo? Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Na verdade, é a leitura que é feita na varredura. Né? Então, eu leio da esquerda para a direita. Pode ter derivações aqui, né? Ligando instruções em paralelo com outras, série com outras, normal. O único detalhe é que sempre na coluna da esquerda vai estar a saída, sem nenhum contato entre ela e a barra de energia virtual, vamos pensar dessa forma essa barra aqui. Então, a energia circula da primeira coluna, da primeira barrinha, em direção à última barra da direita aqui. E a quantidade de coluna pode variar um pouco de acordo com o modelo de CLP. Certo? Então, essa é a estrutura da linguagem ladder.
Vamos falar um pouco agora sobre lógica de programação, então aplicando aí o que a gente já aprendeu em eletrônica digital, lógica AND ou lógica E. Então nessa situação aqui, dois contatos em série, eu posso associar, e na verdade ele é equivalente a uma porta E. Então nesse exemplo aqui, a chave A e a chave B estando em repouso, elas não deixam passar energia virtual daqui da barra da esquerda, daqui da barra da esquerda para a direita. Então está aberto A, está aberto B e o Y está desligado. Então é o que representa aqui a expressão Y é igual a e B, ou seja, Y vai ser verdadeiro quando A e B forem verdadeiros ambos, porque um depende do outro, né? Estão ligados em série. Então, componentes em série, existe a dependência de um e do outro para que essa corrente virtual passe e energize a bobina Y1. Então, tanto A quanto B precisam estar fora do repouso para que também o Y1 saia do repouso. Na sequência, eu tenho aqui representada a lógica OR, ou a lógica OU, em que o Y1 é igual a ou B, ou seja, o Y1 é verdadeiro quando A ou B forem verdadeiros. Então, considerando aqui em repouso zero ou falso, né? Quando ela sair do repouso, é a condição verdadeira, considerando esta convenção. Então, quando A é verdadeiro, ele liga o Y1. Ou, quando B é verdadeiro, liga o Y1. Então aqui eu tenho os dois contatos ligados em paralelo. Então em paralelo eu tenho uma lógica OU, certo? A lógica NOT, então o Y1 é igual ao A barrado ou A barra. Então quando a chave está em repouso, ó, repara o seguinte, chave em repouso, a minha saída está ligada. Então a saída está ao contrário da condição da chave. A chave saiu do repouso, ela abre, e aí desliga a saída. Então Y1 ela é igual ao A barrado, é invertido do A. Então o A está ligado, o Y está desligado. O A está desligado, o Y está ligado. Certo? Vamos para o próximo. No próximo exemplo eu tenho uma estrutura já misturando as duas situações. Então eu tenho dois contatos em série, então tem uma lógica E, porém o B ele é barrado. Então ele está normalmente fechado, então o repouso dele já está permitindo que a corrente virtual passe daqui de A para B. Isso, óbvio, né? Se A estiver fechado também, senão não tem corrente virtual passando. Então, nessa condição aqui, para que Y funcione, o A tem que estar ligado e o B tem que estar desligado. Certo? Se o B ligar, impede que o Y ligue. Outra situação, eu tenho aqui uma ramificação, né? Dois contatos em paralelo, ou seja, tem uma lógica OU entre A e B. E o C vem aqui fazendo uma lógica E, porque não adianta só ligar A ou B, eu também tenho que ligar o C está em série com todo mundo. Então, existe uma dependência de funcionamento aqui da chave C estar fechada para que atue o Y1. Então, olhando na expressão, eu tenho A ou B e C. Então, esse EC aqui representa o que? A dependência das duas chaves com relação a C. E considerando a chave em repouso também desligada, todas elas em zero, certo? E finalizando, né, nós estudamos a respeito das normas aplicáveis, que estabeleceu aí o símbolo literal dos operandos, de memória, de entrada e de saída. Falamos a respeito das características de hardware, das entradas e saídas optoacopladas, saída relé, saída transistor. E com relação à linguagem ladder, a gente viu que era dividida em linhas e colunas. Nas primeiras colunas eu vou instalar os contatos, por exemplo, e na última coluna da direita da linguagem ladder sempre vai ter a saída. E sobre lógica de contato, nós estudamos algumas lógicas, né? Poderia ter feito outras também.
as mesmas lógicas que você estuda em eletrônica digital, por exemplo, lógica ou exclusivo, por exemplo, é bem interessante, não e, não ou, então tem outras formas de representar também, vimos apenas algumas. Ok, pessoal? Então é isso aí. Obrigado a todos.